Imitações são sempre imitações. É ou não é verdade? A realidade é sempre melhor. Sempre melhor. E hoje, nós, pela graça de Deus, vamos ver essa verdade nas Escrituras. Vamos para Hebreus, para o capítulo 9 exatamente, e vamos continuar com esta superioridade do sacrifício de Cristo. Aliás, estamos a ver que realmente o sacerdócio de Cristo é superior e tem vários aspectos, porque ele realmente é único, ele pertence a uma ordem superior à que estava estabelecida desde Moisés, a arónica, portanto ele pertence à ordem de Melquisedeque, que é uma ordem eterna, ele é o Filho de Deus, ele é eterno, e portanto ele ofereceu um sacrifício perfeito, ele ofereceu o seu próprio sangue. Vamos ler a passagem a partir do verso 11, Hebreus 9, 11 até ao fim do capítulo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes o Deus vivo. E por isso é mediador, Cristo é mediador, de um novo testamento, isto é, uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro testamento, o antigo, não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e hisope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Vou repetir. Sem derramamento de sangue não há remissão. Ora, onde é que eu ia? É o 22, exatamente. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes
desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto, ou depois disso, o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, é esta a leitura da palavra de Deus para a nossa meditação. O tema é a superioridade do sacrifício de Cristo, que envolve este capítulo, parte deste capítulo, estes versículos que lemos, e ainda parte do capítulo 10. Isso seria muito extenso, e das duas uma. Ou eu falava das coisas apenas pela rama, ou então íamos ultrapassar a hora, o que comigo, realmente, infelizmente, comigo não é fácil, não é difícil, aliás, não é difícil ultrapassarmos a hora, mas eu quero conter-me e quero realmente, porque senão, a partir de certa altura também, o que é que proveito há naquilo que se está a dizer, se as pessoas, não é, já não estão ligadas, não é? Isto é como na escola. A certa altura os alunos já desligaram e nós continuamos ali a falar sobre os assuntos, só que eles já não ouvem e depois queixamos-nos, não é? Depois queixamos-nos. Então, eu dividi em duas partes. A primeira parte fala sobre o sangue e a segunda vai então falar da eficácia, a eficácia absoluta, infinita do sacrifício de Cristo. Então, é isto que vamos considerar hoje. Vamos só ver estes 18 versículos. Então, o sangue incomparável de Cristo. E veremos, já vimos na passagem que lemos, mas nestes primeiros 5 versículos, vemos que ele efetuou uma eterna redenção, ele purifica a nossa consciência, não é? Ele purifica a nossa consciência, ao contrário dos sacrifícios que eram feitos com animais, que não tiravam nunca a consciência do pecado, não tiravam, não purificavam a consciência do homem, e torna o seu sangue, torna-o mediador de uma nova aliança, uma aliança selada no seu sangue. Um primeiro ponto em que mostra que o superior poder do sangue de Cristo. E diz, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros. Aqui há uma diferença entre algumas versões, porque também os documentos antigos têm duas palavras diferentes. Uma que nos remete para trás e outra que nos remete para diante, para a frente. E uma delas é que estará correta, mas ambas estão muito bem documentadas porque estão em bons manuscritos, embora haja uma que é mais antiga e outra que não parece tão antiga, o que interessa é que realmente ambas acabariam por estar certas e acabam por ter significado ambas. Porque os bens já foram realizados, as promessas já foram feitas e Cristo já realizou, mas, por outro lado, ainda não é manifesto tudo aquilo que nós vamos usufruir com Cristo. Então, os bens futuros, para mim, faz todo o sentido, porque os bens futuros é aquilo que nós ainda vamos receber. É verdade que Cristo já nos salvou? É verdade que podemos orar e ter acesso a Deus? É verdade que temos o Espírito Santo? Tudo isto é verdade, são maravilhas, mas Deus ainda vai abençoar-nos muitíssimo mais, de uma forma incrível que nós nem conseguimos imaginar, quando estivermos
perante Ele, vê-lo face a face, é diferente de tudo. Ultrapassa tudo. Já nem é preciso mais fé, não é? Estando na presença do Senhor é preciso fé. Pois não, já não é preciso fé. Então, diz a seguir, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, ou dos bens já realizados, segundo a Ara, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação. Nós já vimos este versículo numa sessão anterior, em que eu falei sobre o santuário. E os sacerdotes entravam num santuário que era feito pelos artífices. Foram eles que fizeram. Tanto o tabernáculo no deserto, que era desmontado e montado adiante, sempre, conforme as suas jornadas, como depois, quando eles chegaram à terra prometida e depois dos juízes, quando tiveram um rei, quando chegou ao terceiro rei, o rei Salomão, ele edificou, como Deus tinha dito a David, Salomão edificou um templo em pedra, um templo gigantesco a Deus. Claro, segundo as medidas que Deus deu. Mas isso, tanto o tabernáculo como o templo de pedra, eram obra das mãos dos homens. Mas Cristo não entrou nesse santuário para oferecer o seu sacrifício. Ele entrou no próprio santuário celeste. Foi lá que ele entrou, na presença do Pai. Foi na presença de Deus que ele apresentou o seu sacrifício. Mas a cruz não era lá no monte do Calvário, no Gólgota. Não foi lá. Foi lá que a cruz foi implantada no chão e Cristo foi ali crucificado. Mas a oferta foi apresentada no céu, perante o Pai, perante Deus. Foi ali, portanto, um santuário superior àquele que era usado para os sacrifícios que eram feitos no antigo pacto, na antiga aliança. Mais outra diferença. Se o santuário era diferente, é um santuário não feito por mãos, não desta criação, ele também não apresentou sangue alheio, não apresentou o sangue de bodes e bezerros, de cordeiros, de cabritos, etc. Não! Ele apresentou o seu próprio sangue. O seu próprio sangue. Mas eles tinham que oferecer os mesmos sacrifícios muitas vezes. Todos os dias eram oferecidos sacrifícios e uma vez por ano o grande sacrifício da expiação, no dia do Yom Kippur, que é isso mesmo, dia da expiação, em que era apresentado o grande sacrifício e eles, todos os israelitas, se contristavam por causa dos seus pecados, etc. Uma vez por ano isto era feito. A diferença está, ele entrou uma vez, Cristo entrou uma única vez. Quer dizer que o sacrifício dele não precisava de ser repetido, de ser renovado. Porquê? Porque tem eficácia total. É perfeito, é total, é completo. Não é preciso repetir-se, não precisa de ser renovado. Aquilo que está velho é que precisa de ser renovado, não é? Aqui as nossas cortinas, que são muito lindas, mas agora estão mais bonitas que as que estavam aqui antes, não é? Aqui há uns tempos foram substituídas. Porquê? Tinham cumprido já a sua função, já estavam um bocadinho estragadas, etc. Então tiveram que ser renovadas. E nós temos que renovar muitas coisas. Renovamos o nosso carro, não é? Renovamos tanta coisa em casa. Pois tem que ser, temos que pintar, temos que, enfim, cuidar, fazer manutenção, porque são coisas perecíveis, coisas que não são eternas, que não têm duração permanente, eterna. Mas Cristo é eterno e o seu sacrifício foi oferecido uma única vez
porque não precisa de ser repetido. O sacrifício de Cristo não precisa de ser repetido. Foi oferecido uma única vez. Havendo efetuado uma eterna... Ele ofereceu-se a si mesmo, ofereceu o seu próprio sangue, e não o dos bodes e dos bezerros e dos cordeiros, etc. Ele ofereceu o seu próprio sangue, entrando no santuário uma vez e efetuou uma eterna redenção. Os escravos do pecado tinham que ser resgatados. Era preciso pagar o resgate, porque éramos escravos do pecado. E isso chama-se redimir. Resgatar ou redimir é a redenção. E Cristo efetuou uma eterna redenção. Isto é, tem efeito eterno. Tem efeito eterno. Ele, quando redime, quando resgata, é para sempre. Tu não és resgatado hoje para amanhã precisares ser resgatado outra vez. Porque estás resgatado, estás livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é? Que diz em João. Pois é. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto não formos libertados por Cristo, nós somos sempre escravos. Escravos de muita coisa, do pecado. E o pecado é muita coisa. O pecado é tudo aquilo que não é perfeito. Tudo aquilo que está imperfeito, que é uma falha humana. Provocado por falha humana. Portanto, o homem pôs-lhe a mão, está manchado pelo pecado, tudo aquilo onde ele põe a mão. Só Deus pode realmente remover o pecado. E foi isto que ele fez. Foi isto que ele fez. Versículo 12, que já lemos, não é? Nem por sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Mas também, versículos 13 e 14, ele purifica a nossa consciência. Porque se o sangue dos touros, como diz em Levítico 16, que nós não vamos ler, e dos bodes, como diz também no mesmo capítulo de Levítico, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, como diz em Números 19, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo. Aqueles cerimoniais, aqueles sacrifícios que faziam parte do rito mosaico, apenas purificavam fisicamente. Era uma purificação física. Aquele que tocasse num corpo, num cadáver, fosse de animal ou fosse de homem, ficava imundo, já não podia adorar a Deus, já não podia servir, tinha que sair fora do arraial, permanecer lá. Depende do tipo de contaminação que foi, podia ser 7 dias imundo, ou podia ser imundo até à tarde. E então havia estes expedientes, ele lavava-se com água, depois a cinza da novilha vermelha era esparzida sobre ele, essa cinza, e era uma purificação da carne. Era purificação da carne, só servia para isso. E o sacrifício dos animais, o sangue dos animais, apenas cobria o pecado, não tirava o pecado, cobria o pecado. E pela obediência do israelita, pela obediência do povo, Deus aplacava a sua ira e não os condenava, não os matava. Porque o pecado pressupõe a morte do pecador. O salário do pecado é a morte. Não é o que dizem Romanos.
O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é... Agora troquei. Exatamente. Então, o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, Deus aplacava a sua ira pela obediência deles. Não era propriamente o sangue dos animais, porque ele não tirava o pecado, ele cobria. Mas era o ato de obediência. Era o ato de obediência. Deus, naquela altura, requeria aquilo, porque isto também estava a servir como uma lição. Isto era até ao tempo, foi estabelecido até ao tempo, como diz a Bíblia, até ao tempo da correção. Até à plenitude dos tempos. Deus esteve a preparar um povo para depois poder receber o Salvador quando ele viesse. Antes disso, ainda enviou João Batista para endireitar o caminho, para os batizar no Rio Jordão, levando-os ao arrependimento, para receberem o Messias, para receberem o Salvador. E o que é que eles fizeram? Mataram-no. Não queremos que este reine sobre nós. O nosso rei é César. Crucifica-o. Se não o crucificares, não és amigo de César. E Pilatos teve que fazê-lo, não foi? Pois, tinha que ser mesmo. Porque não foi pela vontade dos homens que Cristo morreu. Foi pela vontade do Pai, foi pela vontade de Deus. Senão onde é que estava a nossa salvação? Ele tinha que fazer o sacrifício. E como é que o sacrifício foi feito? Desta forma. Desta forma. Mas, como estávamos a dizer, ele ofereceu-se pelo Espírito Eterno a Deus, ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus, purifica a nossa consciência das obras mortas, obras que não salvam, obras que não têm valor algum, são obras mortas, são ofensas e pecados, e são os trapos da imundícia de que fala Isaías. Todas as nossas justiças são como trapos de imundície. São como os andrajos, os farrapos que cobrem o corpo do leproso. Esta é a imagem que Isaías, no seu livro, passa sobre a justiça própria, aquela justiça que nós achamos que temos. Eu sou muito justo. És? Está bem? Vamos esperar pela próxima oportunidade para ver. Só Deus é justo. As nossas justiças são como o trapo da imundícia. Os trapos do imundo. Os andrajos que cobriam o leproso. O leproso, cheio de chagas, com a roupa rasgada, porque vivia isolado, sozinho, fora, no deserto. Era aí que ele vivia, era aí o lugar dele. Avançando. Então a nossa consciência é assim purificada. Portanto, Deus diz que não tem mais lembrança dos nossos pecados. Ele perdoa-nos os nossos pecados e dos seus pecados não me lembrarei mais. Os pecados no Velho Testamento não eram esquecidos. Até à vinda do Salvador eles estavam lá. Estavam só cobertos por causa dos sacrifícios e da obediência que eles tinham, fazendo isso, porque estavam a fazer aquilo que Deus queria para essa altura. Pois é. Vede o poder do sangue de Cristo. E Cristo tornou-se assim mediador de uma nova aliança. E quando há uma nova aliança, Deus faz uma nova aliança e o próprio Jesus diz: tira o primeiro para estabelecer o segundo. Quer dizer que o antigo pacto, o Antigo Testamento foi revogado e foi substituído pelo Novo. E quando aqui se diz Novo Testamento, não é propriamente um conjunto de 27 livros a que nós chamamos Novo Testamento. É outra coisa. É outra coisa. É a aliança que é feita, é o pacto que é feito. E que é? A palavra testamento assenta muito bem, como já veremos. Como já veremos. Então, por isso Cristo é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento. Vamos entender isto. Então as transgressões só havia debaixo
do Primeiro Testamento. Continua a haver. Só havia naquele? Não. É que a lei o que faz? A lei, como diz aquilo que é certo e aquilo que é errado, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, a lei é como o código da estrada. Devias parar no stop e não paraste. Transgrediste. Porquê? Porque o regulamento, o código, diz que tu tens que parar no stop. Ou no sinal vermelho do semáforo. Ou tens que dar prioridade a quem se apresenta pela tua direita, nesses casos, nos casos em que isso é válido. Ou que está numa rotunda que se apresenta já a circular, portanto, que vem pela tua esquerda. Nesse caso, tens que dar prioridade a quem já está a circular. Isto são regras. Ir contra as regras que estão estabelecidas, que é o código, é errado, é transgressão. Então, o que é que a lei fazia? A lei realça, a lei manifesta os erros. Era o que a lei de Moisés fazia. A lei não tinha poder para purificar ninguém. Mas levantava a poeira. Tu erravas e a lei acusava-te. A lei está lá escrita, acusava-te. E, portanto, era preciso remover. Então, a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento foram realmente, essas transgressões foram apagadas pela morte, através da morte do próprio mediador, do Senhor Jesus. Ele é mediador do Novo Testamento para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aqueles que são chamados, muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Quantas pessoas é que já não estiveram aqui sentadas dentro? Quantas? E algumas andaram anos. Algumas batizaram-se. Ou melhor, foram batizadas, que elas não se batizaram a si próprias. Mas foram batizadas. Disseram que eram crentes. Onde é que elas estão? Voltarão. Eu não digo que voltem para esta igreja, mas voltarão aos braços do Senhor. Se voltarem, seja aqui, seja no outro lado qualquer, não interessa. Não é aqui que salva. Mas se não voltarem, onde é que elas estão? Algum dia foram crentes? Receio muito pela salvação dessas pessoas. Receio muito. E foram dezenas e dezenas que já por aqui passaram. Não é? Portanto, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, mas os chamados vão receber a promessa da herança eterna. Recebem. Porquê? Porque houve morte. Porque Ele é mediador, Cristo é mediador desta aliança. Então, vamos a uma segunda parte. A nova aliança é o testamento de Cristo selado no seu sangue. Um testamento normalmente é fechado, é selado e é guardado numa entidade idónea. Hoje em dia, os testamentos que as pessoas fazem dos seus bens, daquilo que possuem, e deixam um testamento, normalmente está guardado no notário, não é? Está guardado no notário, que está guardado, está selado. Antigamente levava mesmo lá um selo para ninguém poder abrir. Não sei como é que é hoje, nunca fiz nenhum. E, portanto, não sei. Mas o testamento que o Senhor fez, que Cristo fez, foi selado com o seu próprio sangue. Vede versículos 16 até 22. A validade, vamos ver primeiro a validade legal de um testamento, para depois falarmos então em particular desta nova aliança, deste novo testamento.
Diz assim, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Acho que todos nós sabemos, os mais pequenos talvez não saibam, mas uma pessoa pode fazer mais do que um testamento. Pode fazer um hoje, outro amanhã, outro depois. Pode fazer os testamentos que quiser. Vai lá e paga, dita, é escrito, é assinado. E o que é que acontece ao testamento anterior? É anulado por este. Um testamento anula o anterior. Estão a ver? Um testamento anula o anterior. Quando é que o testamento passa a ser definitivo? Olha, o último testamento que a pessoa fez, ou tendo feito só um, morreu. Mesmo que tenha feito só um, morreu, fica válido. É válido a partir do momento em que ele morre. Portanto, o testamento só tem valor após a morte do testador. Estão a ver? É isto. Portanto, este primeiro versículo, o versículo 16, os dois primeiros, o 16 e o 17, são para explicar o que é um testamento, como é que funciona. E depois continua. O primeiro testamento também foi validado com sangue. Continua no versículo 18. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro, o livro onde as coisas estavam escritas, o livro da lei, como todo o povo, também aspergiu o povo. E depois os objetos também os utensílios que eram usados, não é? Aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E diz, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão. Portanto, era absolutamente necessário o sangue. Neste caso, um sangue verdadeiramente purificador. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há. Então, passando... Este fugiu-me. Bem, vamos cá ver. O sangue de Cristo foi oferecido no céu e tem efeito eterno. É isto que vamos ver. Versículos 23 até ao fim, até ao 28. Então o sangue de Cristo não foi oferecido num tabernáculo ou num templo humano, feito por mãos desta criação, mas no próprio santuário celeste, portanto, no céu. A realidade tem que ter um estatuto superior às figuras. Então, o antigo templo e o antigo tabernáculo eram uma figura do verdadeiro, o Santo dos Santos que está no céu. Os sacerdotes eram uma figura de Cristo. O sangue dos animais era uma figura do sangue de Cristo. Estão a ver? Eram figuras que tinham o seu valor, mas só isso. Era um valor simbólico. Era um valor simbólico. Não era um valor real. Não tinham a mesma eficácia que tem o sangue de Cristo. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, diz agora outra vez no versículo 24, figura do verdadeiro, porque foi feito segundo o modelo que foi mostrado a Moisés no monte, não é? Porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Cristo ofereceu-se uma só vez. É ou não é? Os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios muitas vezes. Uma vez por ano e até todos os dias, quando leiam as pessoas com consciência de pecado
iam lá oferecer o seu sacrifício. E o sacerdote entrava lá dentro do templo e levava no seu peitoral, no peitoral das suas vestes, levava aquelas 12 pedras preciosas, cada uma representava uma tribo, e ele orava a Deus, pedindo a Deus por cada uma das tribos de Israel. Mas esse sacerdote não vivia para sempre. Esse sacerdote morria. Era impedido de continuar a interceder pelo povo. Era preciso haver muitos sacerdotes. E Cristo é eterno e agora está no céu. Ele ofereceu-se uma única vez, mas intercede por nós constantemente. Grande diferença. Eles não conseguiam estar a interceder pelo povo constantemente, porque quando estavam a degolar um bezerro, ou um bode, ou um cordeiro, e quando estavam a oferecê-lo sobre o altar, não estavam a pedir pelo povo, estavam a adorar. Já não estavam a pedir pelo povo. Portanto, havia interrupções na sua intercessão. Mas Cristo está à direita do Pai e intercede por cada um de nós, constantemente. Então, Ele intercede por nós constantemente, mas só se ofereceu em sacrifício por nós uma vez. Estão a ver? Maravilha! Ele agora ofereceu o sacrifício definitivamente e está livre para sempre interceder por cada um de nós. Portanto, temos assistência 24 horas por dia. Assistência 24 horas por dia. Nem para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Não é o sangue do sacerdote, era o sangue dos animais. Mas Cristo foi o seu próprio sangue. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Isto é, Cristo tinha que estar a morrer desde Adão, por todos os homens, ou por aqueles que realmente queriam ser salvos, se convertiam. Tinha que estar a morrer por eles desde Adão até chegar à lei e até agora estar sempre a morrer. Não. Ele ofereceu-se uma vez. Uma vez. Desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Aniquilar o pecado. É destruir o pecado. Destruir o pecado. Por isso o sangue de Cristo não cobre o pecado, o teu pecado. Ele não cobre o teu pecado. Ele tira o teu pecado. Não foi isto que disse João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E então ele virá segunda vez. Ele vem segunda vez. Mas já não é para tratar de assuntos relativos com o sacrifício pelos pecados. Isso fez ele uma vez. Ele agora já é para nos receber. É para a igreja ir ao seu encontro. É o arrebatamento da igreja. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, portanto já não para tratar de assuntos de pecado, aos que o esperam para a salvação. Mas cuidado com esta advertência que aqui está. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Isto é um alerta. Aliás, aqui nesta Epístola aos Hebreus, apresenta a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação a Moisés. Mas, no fim de cada secção, tem sempre uma parte prática. E aqui, está aqui uma parte prática. Um aviso solene. Aos homens está ordenado, cuidado, que aos homens está ordenado morrerem uma vez. Tu não morres 2, 3 ou 4 vezes, não. É uma vez. E depois disso, sabes o que é que acontece? Vem o juízo. Morte
e depois vem o juízo. Não interessa se é logo, se é passado. Não interessa porque depois já estás noutra dimensão. Não interessa. Mas o juízo está garantido. Está assegurado, não é? Está assegurado o juízo. E por isso fala de juízo e ao mesmo tempo fala de salvação. Já viram? Vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, não é para tirar o pecado de todos, é para tirar o pecado de muitos. Há alguns que dizem que no fim toda a gente, Deus vai salvar tudo. Não. Cristo morreu uma vez para tirar o pecado de muitos. Aparecerá a segunda vez aos que o esperam para a salvação. Àqueles que têm fé de que Ele vem, àqueles que têm fé de que Ele morreu na cruz para os salvar e que confiam nessa salvação, que não estão a tentar fazer uma salvação à sua maneira, algo que lhe encha o ego, porque a religião é isto, é o homem a tentar realizar a sua própria salvação, religar-se a Deus. Separámos-nos de Deus, mas agora vamos tentar religar-nos outra vez a Deus. Não é assim. A salvação vem de fora. Não és tu que tentas lançar o anzol para te agarrares à salvação de Deus. É Deus que te tem que pescar a ti. É como um náufrago. Não é o náufrago que diz para o salva-vidas: olha, está aqui a boia. Não. O náufrago lá, quer dizer, é que vai dizer ao salva-vidas como é. É? Está a morrer afogado, precisa que vão lá e o tirem. Desculpai a violência com que eu às vezes digo as coisas e faço gestos, mas eu sou assim mesmo. Vivo as coisas. Vivo as coisas, porque às vezes custa-me compreender como é que coisas tão simples não entram na cabeça das pessoas. Custa-me crer. Então ele vai aparecer, mas não é a todos. Vai aparecer àqueles que o esperam para a salvação. Para os outros está o juízo. No versículo 27 está o juízo. Olha, o juízo está aí. Isso é seguro. Não precisas de fazer nada. Eu, para escapar ao juízo, não precisava de fazer nada. Deixava-me andar. E o juízo depois está lá à minha espera. Agora, para a salvação, é preciso crer. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Diz nesta mesma carta. Vamos terminar. Vamos avançar um bocadinho para a frente para eu fazer aqui só uma aplicação. A rebelião contra Deus, iniciada no Jardim do Éden, continua todos os dias em cada coração humano. Mesmo no caso do crente, o seu coração continua a ser enganoso e perverso, como diz a Bíblia. Por isso há uma oposição, uma resistência à vontade de Deus. Mas Ele, na sua maravilhosa graça e misericórdia, vai ensinando o homem através de figuras, que são metáforas, alegorias, parábolas, e corrigindo através da sua justiça, ou melhor, através da sua justa disciplina. Disciplina de Deus. O castigo, vamos dizer assim. O castigo de Deus é a disciplina de Deus para nos corrigir, para corrigir a humanidade. Todavia o homem, como mau aluno que é, não aprende a lição. Fica preso às figuras. Fica preso às figuras. Deleita-se no que é apenas aparente e não aprende a lição que Deus lhe quer ensinar. A nossa carne dá muito valor a tudo o que serve para se orgulhar, para se vangloriar. Eu fiz isto. Eu consegui atingir os meus objetivos. Não preciso da ajuda de ninguém. Frases como estas denotam um ego satisfeito e autossuficiente. O descrente vive à sua maneira
e raramente se preocupa com a sua situação perante Deus. O religioso crê que se fizer o que a sua religião ensina, Deus vai ter de o recompensar pelo seu esforço. Senão, o que acontecerá aos que são piores do que ele? Como diz a Bíblia, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios. Tal como os judeus, que ainda hoje continuam agarrados ao antigo pacto e não aprendem que tudo aquilo eram figuras que apontavam para o sacrifício perfeito, oferecido pelo sumo sacerdote perfeito, com o seu próprio sangue, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. Muitos amigos nossos também confiam nas suas obras e sacrifícios como um meio de agradar a Deus para serem salvos. Pura ilusão. Só em Jesus há salvação. Em nenhum outro. Há um único caminho para o céu e esse caminho é Jesus. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, como disse Pedro, não é? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Isto não é um capricho de Deus, é um ato de incomparável amor. Vê de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ofereceu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem, senão Deus, oferecia o seu próprio Filho para morrer em teu e meu lugar? Quem? Quem é que faria isto? O sangue dos animais nunca tirou os pecados humanos. Eles eram uma figura de Cristo. Só Ele podia oferecer... Lá se foi. Vamos ver se eu volto aqui onde estava. O sangue dos animais nunca tirou os pecados humanos. Eles eram uma figura de Cristo. Só Ele podia oferecer um sacrifício perfeito. O seu sangue era incomparavelmente precioso. O preço era elevado, mas não podia ser feito por menos. Que vais fazer? Continuar indiferente ao convite de Deus, confiando em ti mesmo? Crer que Deus te ama e quer a tua salvação, por isso já fez tudo o que era preciso? São opções. Vais continuar a rejeitar, vais continuar indiferente, ou vais crer que Deus te ama e quer a tua salvação e por isso já fez tudo o que era preciso? Basta receber Jesus no teu coração. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Foi isto que foi dito. Portanto, uma lei que está revogada não pode servir para nos defender. Deus revogou a antiga aliança que consistia em sacrifícios de animais segundo o ritual da lei de Moisés. Agora vigora a nova aliança selada com o sangue imaculado de Jesus, através do sacrifício de si mesmo, feito uma só vez. Ele apagou os nossos pecados para sempre. Em breve vai voltar para aqueles que o esperam para a salvação. Que ninguém se engane. Tu esperas nele? Amém.